Olá, boa noite e a paz a todos. Chegando para a leitura de um versículo da Palavra de Deus, no capítulo 16 e o versículo de número 10. Assim está escrito: quem é fiel no mínimo, também é fiel no muito. Quem é injusto no mínimo, também é injusto no muito. Estas foram palavras de Jesus trazendo um ensinamento a respeito, de forma de parábola, a respeito de um mordomo que tinha uma responsabilidade, mas que estava agindo de maneira contrária ao que se esperava dele. E diz que havia um certo homem rico, e este homem tinha um mordomo. O que é o mordomo? O mordomo é um administrador, é quem cuida de todas as coisas, administra, organiza, enfim, ele é alguém da confiança do seu senhor e que deposita nele toda a sua confiança, inclusive entrega os seus bens à administração dos mesmos para que ele possa fazer. E ele, então, fica descansado desta parte, porque isso exige muito para que ele tenha condições de prosseguir com outras situações. E aqui nos afirma que este senhor rico, este homem rico, ele tinha um mordomo, e esse mordomo foi acusado de dissipar os bens do seu senhor. O que é dissipar? Dissipar é desfazer, é aproveitar-se da confiança que lhe foi dada e começar a fazer negócios para beneficiar a si mesmo sem que o seu senhor o saiba. Então esta era a finalidade. E certamente ele deve ter feito isto a primeira vez, ninguém notou, ele continuou fazendo, e chegou um momento que alguém com quem ele certamente tinha tratado alguma coisa, utilizando-se dos bens do seu senhor, e que deveria conhecer também o seu senhor, portanto, deve ter falado a ele o procedimento daquele mordomo, daquele administrador. E disse o seguinte, ele disse, olha, eu tenho, o qual tinha um mordomo, e este foi acusado perante ele de dissipar os seus bens. Alguém o apontou, e certamente tinha elementos que comprovava aquela acusação. E quando isso chegou diante daquele senhor, daquele homem rico, ele certamente, em primeiro lugar, deve ter ficado triste e decepcionado, porque tinha colocado a sua confiança naquele mordomo, e o mordomo agora não estava agindo como deveria. E o que faz aquele senhor? Aquele senhor, então, diz a ele, chama ele e diz, o que é que eu ouço de ti? Que coisas são estas que você anda fazendo? Chegaram ao meu ouvido. E diz a ele o seguinte, olha, dá contas da tua mordomia, porque já não poderás mais ser meu mordomo. O certo, veja o que você, de alguma forma, tenha algum direito, dá contas disso, para que se faça o ajuste, o acerto, e você, então, já não pode mais ser o meu mordomo. Não tem como. Essa quebra de confiança interrompeu aquele ciclo, e aquele mordomo precisava sair daquele local e procurar um outro local. Mas veja como aquela acusação, ela tinha fundamento. Porque quando o Senhor diz a ele, dá contas da tua mordomia, ele diz o seguinte, ó, e o mordomo disse consigo, que farei, pois que o meu senhor me tira a mordomia?
cavar não posso. De mendigar, tenho vergonha. Então veja, aqui ele, quando percebeu que descobriram o que ele tinha feito às escondidas, e que não era correto nem justo, ele então agora olhou para si e disse, olha, cavar eu não posso. Pedir também eu tenho vergonha. O que é que eu vou fazer? Se perder a função aqui com este senhor rico, nesse trabalho que eu desempenho, o que vai acontecer comigo? Então, para não ficar na mão, como diz assim, não ficar sem condições, o que eu vou fazer? Eu já sei o que vou fazer, olha o plano dele. Eu sei o que hei de fazer para que quando for desapossado da mordomia, quando o Senhor disser, a partir de hoje, você não tem mais funções aqui, ele diz, quando for desapossado da mordomia, me receba em sua casa. Então, eu sei o que vou fazer. Ele elaborou um plano de procurar algumas pessoas, porque ele tinha o controle de tudo, para que agisse de tal forma que quando ele saísse daquela função do seu senhor, ele encontrasse naqueles outros com quem ele ia conversar um apoio, um lugar para que ele continuasse tendo os seus recursos. Então observa a maneira como ele trabalhou. E aí nós vamos observar qual era a conduta e o caráter dessa pessoa. Então diz, ó, e chamando a si cada um dos devedores do seu senhor, chamou a cada um dos devedores do seu senhor, disse ao primeiro, quanto deves a meu senhor? E ele respondeu, 100 medidas de azeite. Esse é o que deve. O devedor estava consciente de que esta era a dívida dele. Mas o que fez o mordomo? Então, ele respondeu 100 medidas de azeite e disse-lhe, toma a tua obrigação e assentando-te já, escreve 50. Quer dizer, ele devia 100 medidas de azeite e o mordomo diz, coloca aí que você só deve 50. E 50 você não precisa pagar. Depois disse a outro, e tu quanto deves? E ele respondeu, 100 alqueires de trigo. E disse-lhe, toma a tua obrigação e escreve 80. 20 não precisa pagar, paga só 80. Então, observe aqui como ele fez esse negócio. Ele sabia quanto cada um devia, os devedores sabiam quanto deviam, porque foram os devedores que disseram qual era o valor da dívida deles, e esse mordomo, então, sem autorização do seu senhor, diz para ele colocar que deve só a metade no primeiro caso, e no segundo caso que ele deve 80%. Então, só aí o dono, o homem rico, perdeu 70% daquilo que ele tinha direito a receber dos seus devedores. E louvou aquele senhor, o injusto mordomo, e disse, por haver procedido prudentemente, porque os filhos deste mundo são mais prudentes na sua geração do que os filhos da luz. O que ele fez? Ele, sabendo que não ia mais continuar com a mordomia, ele procurou os devedores, deu a eles o benefício, sem autorização do seu senhor, para que quando ele saísse daquele lugar, estas pessoas a quem ele beneficiou tinham uma dívida com ele e agora estava no dever de recebê-los em sua casa. E aí segue. Aí Jesus disse que os filhos do mundo são mais prudentes do que os filhos da luz.
e disse: granjeai amigos com as riquezas da injustiça, para que quando essa vos faltar, vos recebam ele nos tabernáculos. Então, era esta a condição. Agiu com infidelidade aqui, estava agindo com infidelidade com os credores, e depois nós encontramos aqui que vem esse versículo que li. Quem é fiel no mínimo, também é fiel no muito. Quem é injusto no mínimo, também é injusto no muito. Então nós encontramos aqui que este mordomo, ele tinha um problema no caráter dele. O caráter dele era defeituoso. Ele poderia dar aparência de ser uma coisa, mas na essência, no coração, ele era outra. E aqui nós vamos encontrar que ele era infiel e era injusto. Duas qualidades de uma pessoa que, tendo uma oportunidade, recebendo a confiança, usou-a para o seu benefício pessoal e não para aquele a quem ele estava prestando o seu trabalho. Então Jesus diz aqui, quem é fiel no mínimo, também é fiel no muito. Quem é injusto no mínimo, também é injusto no muito. É comum as pessoas dizerem, quando não tem recursos, quando recursos são poucos, dizer, mas agora não dá para mim ser fiel, mas quando eu tiver mais recursos, aí eu vou ser fiel. Aí eu vou ser fiel. Só que ocorre uma coisa, os recursos podem aumentar, mas se não tiver uma transformação de caráter, ele vai continuar com o mesmo procedimento quando tinha pouco. É o que Jesus disse. Se ele é fiel no mínimo, ele será fiel no muito. Mas se ele é infiel no mínimo, ele também será infiel no muito. Então aí nós entendemos que não é a questão do que a pessoa tem, mas é a condição que ela é. Isso é da natureza da pessoa. Então, se o caráter dela está deformado e corrompido, ela vai pender para a infidelidade, para a injustiça. Mas se o caráter dela não é defeituoso, é um caráter saudável, esta pessoa vai demonstrar fidelidade, no mínimo, e também justiça. Então, é totalmente o contrário do que este mordomo agiu. E a semelhança dele, há no mundo muitos que repetem este mesmo procedimento deste mordomo infiel, injusto. E tem trazido prejuízos a quem ele está prestando o seu serviço. E fica marcado como sendo uma pessoa injusta, uma pessoa infiel. Quem serve a Deus precisa entender que Deus é fiel, Jesus é fiel, o Espírito Santo é fiel, a palavra de Deus é fiel, e quem tem contato com Deus precisa ser fiel, porque Deus não aceita infiel com ele. Para servir a Deus, tem que ter a fidelidade e tem que praticar a justiça. Do contrário, não serve para servir a Deus. O próprio Deus, através do salmista, lá no Salmo 101, verso 6, está escrito assim: os meus olhos procurarão os fiéis da terra para que estejam comigo. O que anda num caminho reto, esse me servirá. Aqui Jesus falou, quem é fiel no mínimo, é fiel no muito. Agora, quem é injusto no mínimo, também será injusto no muito. Então entendemos que o problema aqui é
de caráter. É a essência do que a pessoa é. Então, quando a pessoa age com injustiça ou com infidelidade, nós entendemos ali que não é alguém digno de confiança, que está à espreita que na primeira oportunidade, se puder angariar vantagens para si, é o que ele vai fazer. Não importa de quem seja ou de quem ele tenha que tirar. O infiel, o injusto, ele não tem nenhuma sensibilidade para com as pessoas e com o que pertence a elas. Mas ele tem em si o desejo de se beneficiar, de conseguir vantagens para si daquilo que não é seu. Este mordomo agiu assim. E quando o Senhor disse a ele que ele já não servia mais para ser o mordomo, ele logo correu e fez a sua estratégia, como já vinha sendo feito por tanto tempo, mas que foi descoberto naquela ocasião, e depois ele ainda continuou. Então significa que aquilo não era algo que ele fez uma vez, sem saber, descuidado, não. Era uma prática que ele fazia de maneira contínua. Tanto é que quando ele ouve o Senhor dizer que ele não pode mais ser mordomo, o que ele faz? Ao invés de ele pedir clemência, pedir misericórdia e prometer que não vai fazer mais, ele não fala nada disso. O que ele faz? Sem o Senhor saber. Ele vai e reúne os credores e começa a dar descontos, segundo o pensamento dele, para beneficiar aquelas pessoas, e elas então ficam agora comprometidas de num futuro próximo, quando ele precisar, eles vão lhe abrir a porta, porque eles têm dívida com ele. Ele não disse àqueles credores que ele não iria mais continuar na mordomia daquela casa, porque descobriram algo errado que ele estava fazendo. Ele não disse isso. E o infiel, o injusto, ele não diz por que ele perdeu a confiança. Ele sempre vai se colocar numa condição de vítima. De que as pessoas não querem lhe dar valor, não querem lhe dar oportunidade, não querem confiar nele, e por aí vai, aquela conversa mole. Mas não é isto a verdade. A verdade é que ele não é digno de confiança, porque ele não é fiel e ele não é justo. Quem é que vai confiar em alguém infiel e injusto? Ninguém. A pessoa só confia enquanto não sabe. Mas a partir do momento que descobrir como este senhor, logo dá o veredito. Você não pode mais continuar aqui. A sua conduta é reprovada, é desagradável. Então, esse negócio de que a pessoa não é fiel no mínimo, mas promete que vai ser fiel no muito, isso também é uma mentira. Porque quando ela tiver o muito, ela vai permanecer sendo infiel, sendo injusta. Por quê? Porque é isso que domina a vida dela. Agora, quem é fiel no mínimo, vai sempre ser fiel também no muito. Ele não vai porque aumentou as coisas, agora então ele vai procurar ser fiel. É como uma certa vez ouvi o testemunho de uma pessoa que dizia que quando ele estava no trabalho, que os recursos dele eram pouco, ele prometeu fidelidade a Deus. Ele prometeu fidelidade a Deus, e se Deus lhe abençoasse, aumentasse os seus ganhos, ele ia ser fiel e tal. Ocorreu que com o passar do tempo, ele foi próspero. Ele alcançou. Só que aí revelou quem ele era. Ele disse que ia prometer fidelidade. Mas quando as coisas melhoraram, os recursos começaram a chegar, a primeira coisa que ele fez foi demonstrar a sua infidelidade. Passou a ser infiel. Então ele começou a ser infiel a partir daquele momento? Não.
Ele já era infiel desde sempre. É que quis fazer uma aparência de fidelidade para conseguir alguma coisa. E Deus permitiu que chegasse a ele. Só que quando chegou, ele revelou quem ele era. É igual o Judas, quando Jesus escolheu Judas, ninguém sabia nada do Judas. Mas quando chegou o momento de se revelar, todo mundo conheceu quem era ele. Só que ele não se transformou quando Jesus falou. Ele já era aquilo em que ele se mostrou diante das pessoas no final do ministério de Jesus. Não é que ele se corrompeu ali. Ele já foi corrompido desde o princípio. Então, o injusto e o infiel, ele é desde o princípio. Ele só deixará de ser injusto e de ser infiel se ele passar pela salvação em Jesus, por um processo profundo de libertação e de transformação. Mudar a conduta, mudar o caráter, converter este caráter, deixar de ter um caráter ruim, infiel, injusto e passar a ter um caráter justo e fiel diante do Senhor. Então, o que Jesus diz é claro. Ele mostrou-se uma coisa por um bom tempo, mas quando se ele descobriu, aí então ele revelou quem na verdade ele era. E o seu Senhor não teve nenhuma dúvida de que as acusações que chegaram contra aquele mordomo eram verdadeiras. Eram verdadeiras. Então, o que devemos fazer? Ser fiel em todo o tempo. Seja no pouco, seja no muito. Não importa. Fidelidade deve ser uma característica do nosso caráter de vida com Deus. Quem tem vida com Deus precisa ter um caráter transformado, abençoado. Portanto, deve ser um praticante da fidelidade e da justiça. Manter-se nesta conduta e não procurar, em várias circunstâncias, beneficiar-se daquilo que não lhe compete. Precisa ter muito cuidado com relação a isto. Então, este administrador revelou-se que não era digno da confiança. Quantas vezes nós observamos as notícias pelas mídias, pelos meios de comunicação, de pessoas que estavam há tantos anos em determinados lugares, em empresas, em escolas, em igreja, em todo lugar onde o ser humano tem a sua atividade, por muito tempo. E chegou determinado tempo que descobriram a infidelidade e a injustiça da pessoa. A pessoa estava ali, ninguém suspeitava nada, mas de repente começam a aparecer sinais. Aquilo não aconteceu de última hora. Aquilo era algo que já vinha com a pessoa. E, portanto, ele nunca deixou de ser o que era. E quando é exposto, é revelado, a pessoa nega de pé junto, mas não tem acerto, porque as pessoas vão procurar e vão encontrar, e quando encontrar, vão trazer a realidade, e a pessoa vai ficar desmascarado, vai ficar envergonhado. Assim é o injusto mordomo. Ele é infiel, ele é injusto, ele quer se autopromover, ele quer beneficiar-se daquilo que não é digno dele, porque ele está prestando um serviço a alguém e não tem a liberdade de desviar para ele aquilo que não lhe compete. Isso tem sido o comum na vida humana, infelizmente, defeito de caráter. O caráter ruim, ele é infiel, ele é injusto. Deus abençoe, Késia. Mas o que Jesus ensinou aqui é que quem é fiel no pouco, também é fiel no muito. Mas quem é injusto no pouco, também será injusto no muito. Então não são as coisas que vão mudar, não é as circunstâncias, é algo da pessoa.
Então, as pessoas precisam melhorar a sua conduta, o seu comportamento, ver qual é o seu caráter, o que é que domina o seu coração. Se nós estivermos sendo dominados pelo pecado, certamente ele vai nos levar a esta prática infiel e injusta. Mas se nós estivermos sendo dirigidos pelo Espírito de Deus, ele nunca vai nos levar à infidelidade nem à injustiça. Pelo contrário, ele vai nos centralizar para que continuemos caminhando com fidelidade e com justiça diante de Deus e diante dos homens. Então, esta parábola que Jesus ensinou, deste mordomo infiel, traz para nós isto. Ninguém pode servir a dois senhores. Como é que ele poderia aparentar para aquele homem, para quem trabalhava, que ele era alguém de confiança, quando na verdade ele não era? Então era um engano, era um engodo. Na presença do patrão, ele é de confiança. Na ausência do patrão, ele faz o seu caminho e não está nem aí para o patrão e dá prejuízos exorbitantes. Esse mordomo fez isso. Quando seu senhor chamou, ele disse: eu estou recebendo acusações a teu respeito. E disse: a partir de agora, você não pode mais continuar com a mordomia. O que ele fez? Procurou os credores. Você deve quanto? 100, marca 50. O outro, você deve quanto? 100, marca 80. Mais prejuízo ele deu ainda para o seu senhor. Já vinha dando com as suas atitudes. E agora, mais ainda na sua saída. Por quê? Porque ele queria que quando ele perdesse a mordomia, estes a quem ele beneficiou, lhe recebessem em casa, porque tinham agora uma dívida com ele. Eram também injustos e infiéis, porque concordaram com uma coisa errada. Então veja, os errados sempre concordam com os errados. Por isso que dá para entender que ele provavelmente foi querer fazer alguma coisa com alguém de maneira infiel e injusta para com o seu senhor, e aquela pessoa, como era de um caráter fiel e justo, não aceitou, mas procurou o senhor daquele mordomo e contou a ele e disse o que acontecia. Ele não teve outra alternativa. Ah, me desculpa, me perdoa, tá bom, então continua. Ia continuar do mesmo jeito. Porque o erro dele estava dentro dele, no caráter dele. Ele precisava ser cortado, tirado de ação. Então vem o ensino de Jesus. Então, quem é fiel no mínimo, também é fiel no muito. Quem é injusto no mínimo, também é injusto no muito. O que aprendemos aqui? Que temos que ser fiel em todo o tempo. Fiel e justo em todo o tempo. Não importa. A nossa mão não pode ter cola. O nosso coração não pode ter o desejo de usurpar o que é do outro, de desviar do outro para mim. A palavra de Deus não apoia esse tipo de atitude. Então nós precisamos aprender que fidelidade e justiça não é virtude, é obrigação de toda pessoa que tem caráter, que tem consciência e saber o que é certo e o que é errado. Então que sejamos fiéis no mínimo e também justo no mínimo. Fiel no mínimo e no muito. Justo no mínimo e no muito. Sem procurar nenhuma vantagem. Então esta é a reflexão que temos para hoje. Ser fiel em todo tempo. Esta deve ser o direcionamento da nossa vida diante de Deus e diante das pessoas, sejam elas quem forem.
nós precisamos mostrar o que está dentro de nós. Que Deus possa ajudar-nos. Querendo Deus, amanhã retornaremos.